Vocês entenderam o conceito da questão? Ou seja, eu tinha que 3% correspondia a essa fatia que ele me deu. Então, 3% correspondia a 42.281,46. Então, 32,2% vai me corresponder a 453.821. Então, a gente acha a nossa alternativa aqui, que é a mais correta aqui. Deixa eu abrir aqui um outro aplicativo que eu acho que vai ficar melhor para a gente ver. Então, a mais correta aqui seria a nossa alternativa B. Tá bom? Como é que a gente achou isso? Esse 3% corresponde a isso aqui. Então, 32% corresponde a X. É uma regrinha de 3 que a gente monta. Sim, então ele dá esse monte de informação sem muito motivo além da contextualização, né? Ele te dá ali um gráfico onde você vai ter que analisar o que você vai precisar tirar, né, do prêmio. É isso, do seu contexto aí. Você vê que você faz o somatório do lado de cada 100%, mas ele não te dá a arrecadação aqui parcial, não te dá nada, então não tem como você saber direito aí o que corresponde a cada um deles. Tá? Ô, Juan, Oi. você fez a 5? A 5 não. Eu não Então, entendi assim, ela muito bem, não. fala o seguinte, olha só. Assim que fala assim, ó, a loja de vestuários recebeu um volume de 250 bermudas e 150 camisetas da fábrica que produz suas peças. Aí ele continua falando. Dessas peças, o controle da loja identificou que estavam com defeito 8% das bermudas e 6% das camisas. Do volume recebido pela loja, o total de peças com defeito representa a porcentagem de... Olha só, gente, esse tipo de questão é muito, muito importante a gente conseguir perceber. Olha que malandragem. Ele fala assim, ó, 8% das camisas e 8% das bermudas e 6% das camisas. Eu colocaria em uma das alternativas 14%. Porque se eu olhar 8% das bermudas mais 6% da camisa, vai dar 14%. Pronto, achei minha resposta. Né? E não é. Eu colocaria essa alternativa. Por quê? Porque é o mais óbvio que a gente pensaria. E quando, na verdade, eu tenho um total de 8%. Então, seria essa conta aqui, né? 8% das bermudas mais 6% das camisas. Alguém não entendeu essa... Por que 0,6 ou 0,8? E alguém não entendeu esse pedaço aí ou tá tudo ok? É por causa do 8%, 6%. Isso, 8% e 6%. Então isso aí já tem que estar bem, bem firme aí na cabeça de vocês. Então tá. Então se eu multiplicar aqui 250 com 0,8, né, é a mesma coisa que é como se eu tivesse tirado essas duas casas aqui e vai multiplicar 8 com 2,5. Tá. Vamos fazer 2,5 vezes 2 dá 5. 2,5 vezes 10, 5 vezes 2 dá 10. Então dá 20, né? Então eu tenho aqui 20. Mais 150 vezes 0,6. É como se eu multiplicasse 1,5 por 6, né? Multiplicado com 2. Olha só, multiplicado com 2. 1,5 com 2 dá 3. E 3 vezes 3 dá 9. Então, esse seria o meu resultado. 29. Então, eu tenho 29 peças com defeito em relação a quantas peças no total? Eu tenho, ó, 250 bermudas e 150 camisetas. Então, eu tenho 29 peças com defeito no total, com defeito, no total de 150 mais ou menos 400 peças. Então, como é que eu vou colocar aqui? Meu resultado vai ser 29 dividido por 400. Né? Esse é o meu percentual. Deixa eu ver se o que alguém falou aqui no chat. Então, a gente vai ficar aqui. 29 dividido por 400
fazer a conta rapidinho aqui, 29 dividido por 400, a gente vai achar 0,0775. Então, isso vai 725. 725. Isso. Isso vai me dar aí 7,25%. Tá bom? Teve mais alguma questão que vocês ficaram com dúvida aí na hora que vocês estavam resolvendo suas atividades? Agora é a hora da verdade, gente. Vamos tirar dúvidas para nossa atividade aí, tá bom? Questão Ó, 8. peraí. 400 por quê? 400 é o Vai total. dar, vai dar 390. Ah, não, eu somei errado. Eu somei 140. Ah, tá. Beleza. Tá certo. Então, pediram a questão 10. Teve outra pessoa que pediu outra questão, mas manda as questões no chat para mim, que eu acho que fica mais fácil de eu acompanhar. Tá bom? Questão 10. Vamos lá na questão 10. Ó, gente, falando sobre inflação, que eu já falei com vocês. Lembra que eu falei com vocês que é inflação? Olha aí. Entendeu o valor do dinheiro no tempo. A gente vai estudar isso aí depois. Semana que vem a gente vai voltar nisso aí para a gente entender esses conceitos. Olha só, questão 10. Fala assim, deslocamento de carga segundo o tipo de transporte em 1994 em porcentagem. Então, ele está mostrando ali que a toneladas transportadas por quilômetro com 1 litro de diesel. Então, significa que um caminhãozinho daquele, ele conseguia transportar 30 toneladas por quilômetro. Né? Ele dá uma tabela aí com alguns valores percentuais. E esse parece ser um trem, né? 125 toneladas por quilômetro. E aqui o navio transportava 575 toneladas por quilômetro. Ele vai lá e fala, de acordo com as informações contidas no quadro e no gráfico, é correto afirmar que o Brasil e o Paraguai transportam 1 litro de óleo diesel, respectivamente. Então, Brasil e Paraguai, 1 litro. Então, vamos pensar assim. Isso aqui, ó, são toneladas transportadas com 1 litro, né? Então, com 1 litro, o Brasil, ele transporta 70% em rodovia. Então, seria 70% disso aqui, né? 28% em ferrovia, então seria 28% disso aqui. E 2% marítimo, então seria 2% disso aqui. Então, vamos fazer essas contas. Então, ó, 30%, ou 30 vezes 70%, né? Isso me dá aí 21 toneladas. Beleza. Aqui ficaria 125 vezes 28%. Quanto que dá essa continha aí? Rápido. Vou fazer aqui. 125. Alguém já fez aí? 0,28. Isso me dá 35 toneladas. E eu tenho aqui 575 vezes 2%. 0,02, tá bom? Não é 0,2, 0,2 é 20%. Isso me dá aí, quanto dá? 13? Não precisa mais fazer conta mais não, gente. 11,5. 11,5. Isso. Então, 11,5. Então, o total que o Brasil transporta com 1 litro é isso aqui, a soma disso. Então, 11,5 mais 21 mais 35. Isso me dá 67,5. Né? Então, eu tenho aqui que o Brasil transporta 67,5. Já achei aqui o que o Brasil transporta. Então, ele fala, Brasil e o Paraguai. Né? Então, aqui a gente já tem nossa resposta porque é a única que tem 67,5 no Brasil. Ficou claro para todo mundo? Ficou. Se eu quisesse calcular do Paraguai, o que eu faria? A mesma coisa. 47% aqui, 4% aqui e 49% aqui. E acharia o valor. E esse valor daria 300,85. Pediram questão 7, se eu não me engano. 7, 8, questão 8.
Questão 8, olha só. Fala o seguinte. O personagem da tira diz que, quando ameaçado, o comprimento de seu peixe aumenta 50 vezes, ou seja, 5.000%. Admita que, após uma ameaça, o comprimento desse peixe atinja 1,53 metros. O comprimento original do peixe em centímetros corresponde a... Então, eu pegar isso aqui, transformo em centímetros e faço o quê? Divido por 50. Alguma dúvida? Olha só. O peixe tem 1,53 metros, então significa que ele tem 153 centímetros. Como aumenta 50 vezes, se eu dividir por 50, ele vai atingir o seu valor original, né? Ou seja, isso dividido por 50 vai me dar 3,06. Então, o comprimento do peixe em centímetros corresponde a esse valor aqui de 3 centímetros, né? Seria o mais próximo. Beleza? Oi. Nessa questão tem que dividir por 50 para ver o tamanho dele original, né? Isso, porque ó, ele falou que o peixe aumenta 50 vezes. Então, se ele aumenta 50 vezes, ou seja, ele aumenta 5.000%, né? A gente pode fazer a conta assim, ó. Na verdade, eu acho que pode até alterar um pouquinho. Quer ver? Acho que vai alterar um pouquinho. O comprimento do peixe, vamos colocar, ele tem 153. E isso aqui era o comprimento inicial do peixe mais o que aumentou. 1 mais o aumento. Só que aumentou quanto? 5.000%, né? Isso representa 50. Certo? Então, quando eu faço essa conta, vou ficar com 153. Olha só. 153 vai ser igual a 51x. Então, significa que o peixe, ele vai ter que tamanho? Ele vai ter 153 centímetros dividido por 51. Isso vai dar exatamente 3 centímetros. Porque vamos lá, ele não aumenta, então significa que ele vai ter o tamanho que ele tem mais o que aumentou, né? Só relembrando aqui, ó, isso é bem importante. A gente tem, se for um aumento, a gente usa aqui a expressão, vamos dizer, o meu fator vai ser igual a 1 mais o aumento, né? Se for desconto ou uma diminuição, o meu fator, ele vai ser quem? 1 menos o desconto. Eu já mostrei o porquê desse 1, né? Vocês lembram aí que esse 1 é porque é o próprio valor que ele media anteriormente, tá bom? Então, questão 14, vamos lá, questão 14. Ele fala assim, ó. 3 empresas, empresa A, empresa B e empresa C, todas pertencentes a um mesmo empresário, tiveram o seguinte desempenho financeiro no período de 2009 a 2010. A empresa A lucrou 3 vezes que a empresa B lucrou 10% a menos que a empresa C, e a empresa C quadruplicou a fortuna do empresário. Então, vamos colocar aqui. Aí ele coloca, sabendo que o empresário tinha uma fortuna avaliada em 5 milhões, pergunta-se qual a empresa mais lucrativa e qual a menos lucrativa, respectivamente. Então, eu só quero uma comparação, né? Então, ó, vamos pensar o seguinte, vamos colocar aqui em cada
cada trecho aqui, o que cada empresa lucrou. Vamos fazer nossa mesa de desenho aqui. Tá. Então, ó, a empresa A, vamos colocar que a empresa C quadruplicou a fortuna do empresário. Então, vamos colocar se a empresa C, quadruplicou a fortuna do empresário, logo o multiplicador da empresa C é 4, né? Quadruplicou significa que ela teve um aumento de 300%. Por quê? Olha só, vamos pensar. Se a fortuna do empresário era X e passou a ser 4X, então significa que ela aumentou quanto? Aumentou 3X. E aumentar 3X corresponde a 300%. Tá. Essa é para a empresa C. Para a empresa B, ele fala que a empresa B lucrou 10% a menos que a empresa C. Então, ó, então se a empresa C lucrou 300%, a empresa B vai lucrar 10% a menos disso, ou seja, 300% vezes 0,9. Por quê? Porque é 90% de 300. Então, a empresa B, ela lucrou 270%. A empresa A, ela lucrou o quê? 3 vezes mais que a empresa B. Então, seria 270% vezes 3. Então, ó, 270% vezes 3, isso dá 810%. Resumo das contas. A empresa A, só um momento, helicóptero passando. A empresa A, ela lucrou 810%, ou seja, a mais lucrativa, e a empresa B é a menos lucrativa. Tenho aqui a alternativa B. A empresa mais lucrativa é a empresa A e a empresa menos lucrativa é a empresa B. Beleza? Mais alguma questão, gente? Se vocês tiveram dúvida aí, na hora que vocês estavam resolvendo os exercícios? Não precisa ser só de porcentagem, gente. Alguma questão que vocês tiveram dúvida aí de função, também pode perguntar as dúvidas, tá bom? Mais nenhuma dúvida? Então tá bom demais. Peraí que eu tô achando uma questão que eu tive dúvida aqui. Beleza. Então a gente tem aí, ó. Teve gente que falou que não entendeu a empresa B. Vamos lá. Você entendeu a empresa C, já está de bom tamanho. Por quê? Na empresa C, a gente viu que a empresa C, ela lucrou quanto? A gente viu que a empresa C, ela lucrou quanto? 300%. A empresa B lucrou quanto? 10% a menos que a empresa C. Então, se a empresa C lucrou 10% a menos que se a empresa B lucrou 10% a menos que a empresa C, significa que foi um desconto, certo? Então, seria 300% vezes o meu fator, que é 1 menos os 10%. Isso me daria quanto?
300% vezes 0,9. Isso me dá 270%. Conseguiram entender aí o porquê da empresa B agora? Beleza. Gente, teve outra pessoa com dúvida na questão na página 54. Então, vou pedir para vocês abrirem na página 54. Eu vou mostrar a questão aqui na câmera. Questão 33 da página 54. Olha só. 33 da página 54, essa questão aí, ele fala assim. O matemático Matias levou seu filho... Deixa eu tentar focar um pouquinho melhor. Aí. O matemático Matias levou seu filho a um parque de diversões. Enquanto o menino se divertia nos brinquedos, o Matias passava o tempo fazendo tentativa de representar graficamente o movimento de seu filho. Tentando representar a altura do seu filho em função do tempo na roda gigante. 2. A velocidade do seu filho em função do tempo no escorrega. 3. A velocidade do seu filho em função do tempo na gangorra. 4. A distância do seu filho até o centro do carrossel em função do tempo. O matemático Matias fez os seguintes gráficos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O conjunto que melhor representa as relações entre os movimentos dos gráficos é... Então, vamos lá. Eu quero relacionar cada questão com uma situação real, né? Então, vamos pensar o último aqui, ó. Já para a gente pegar, que é a mais fácil. A distância do seu filho do centro de um carrossel em função do tempo no carrossel. Olha só, o carrossel, ele gira assim, certo? Ele gira em círculos. E o centro do carrossel sempre vai estar na mesma posição. E ele sempre vai girar na mesma posição, em torno do raio. Então, essa distância sempre é constante. Então, 4 eu posso relacionar com 6. 4 relacionando com 6, eu tenho aqui a alternativa A, a alternativa D e a alternativa E. Então, eu já elimino aqui a alternativa B e a alternativa C. Vamos relacionar a 2. Porque se eu relacionar a 2, eu resolvo minha questão. A velocidade do seu filho em função do tempo no escorrega. Então, vamos pensar assim. Vamos para um primeiro que ele está traçando aqui. A altura do seu filho em função do tempo na roda gigante. A altura do filho, ele não vai sair do zero, né? Ele vai sair da posição inicial, vai atingir um valor máximo, depois vai voltar para o zero e depois vai atingir de novo um valor máximo. Olha só, sai do zero, atinge o valor máximo, volta para o zero, sobe um valor máximo, volta para o zero, sobe o valor máximo. Então, a altura na roda gigante é essa. Tá? Então, é essa questão aqui, é essa alternativa. Por que que não é essa? Porque aqui a altura fica negativa, ele não vai entrar para dentro da Terra. Certo? Nesse gráfico 4. Por que que não é essa? Porque aqui é um círculo, não faz sentido eu ficar girando aqui, porque o tempo vai passando. Então, aqui ele estaria num loop infinito, ele estaria preso no tempo. Né? Então, a gente tem essa alternativa 2 aqui como correta. Então, logo, se a alternativa 2 é a correta aqui para a roda gigante, a gente já elimina essa alternativa e essa alternativa. Né? Então, ó, a gente já eliminou aqui as alternativas B, C, e agora a gente elimina a alternativa E.
A gente fica entre a alternativa A e D. O que vai decidir? Eu tenho aqui, ó, a velocidade do seu filho em função do tempo na gangorra. Vamos olhar. Na gangorra, a velocidade do filho, ela cresce, né? E depois faz o quê? Decresce, né? Ela aumenta quando o filho levanta e depois vem a atuação da gravidade e atinge ponto zero. Depois aumenta e atinge ponto zero. Então, isso aqui seria a 1, né? Então, a gente teria aqui a velocidade do filho. Cadê? Na gangorra, depende. Velocidade do filho, 3. Velocidade do filho em função do tempo na gangorra. A gangorra, o que acontece com a velocidade? Fica positiva, aí volta em sentido negativo, né? A velocidade fica positiva, quando ela atinge o máximo, a velocidade fica zero, ó, e volta. Então, ó, olha só a velocidade como é que está atuando. Aqui faz sentido a velocidade, né? Aqui é a altura, aqui não pode ser negativo. Aqui pode, por quê? Porque velocidade pode ser negativa, vai depender do sentido. Então, a gente tem aqui o gráfico 4 representando a situação 3. Então, ó, eu tenho aqui a alternativa correta, letra A, tá bom? Deu para entender os gráficos? São situações reais que estão sendo expressas em um gráfico. Aqui, então, é o gráfico que representa a gangorra. Aqui a gente tem um gráfico que representa a altura. Aqui a gente tem um gráfico que representa a distância. E por último, né, enfim, que é o 2, a velocidade do filho em função do tempo não escorrega. Que é esse gráfico 1. Ele sobe de escada e desce. Olha só. Perguntaram, mas o tempo não ficaria negativo no 3? Então, no 3 você está falando aqui? Ou no 3 aqui? E aí? Esse 3 aqui... Ah, tá. Ó, esse 3 aqui, o tempo é o eixo X. O tempo não está negativo. Quem está negativo é a velocidade. Eu tenho que lembrar. Ó. Velocidade, tempo. Então, o tempo está aumentando. Tempo negativo seria se eu tivesse gráfico para cá. Não tem gráfico daqui para cá, só tem gráfico daqui para lá. A velocidade pode ser negativa. Velocidade negativa, ó, quando ele está descendo, velocidade passa para positiva, cresce. Depois negativo de novo, e positiva, negativa e positiva. Então, aqui a gente teria a nossa alternativa correta, a letra A, tá bom? Ficou entendido aí? Juan, Oi. a 16 da página 44, a partir da F eu não consegui fazer nada. 16 da página Página 44. 44. Essa questão a gente fez, né? Fez, mas eu não peguei direito. Então, A F, a partir da olha F. só. Nessa questão, eu vou dar uma explicada por cima e vou pedir para que você reveja a aula de função que eu coloquei lá, tá bom? Então, a partir da F. Eu olhei lá no seu canal e não achei ela, não. Tá lá, tá bom? Eu vou mandar, eu Tá. vou ver se mando no grupo da sala dessa parte. Olha só. Eu quero um intervalo em que f de x, ou seja, a imagem é menor que zero. Né? A gente ficou uma aula quase toda só nessa questão. Então, a imagem é menor que zero, ou seja, aqui nesse intervalo e daqui para cá, ou seja, de menos 3 até 0 e de 4 até 5. Porque, ó, é quando a parte vermelha está abaixo, ou seja, são os valores de x quando a reta está abaixo da minha caneta. Deu para entender agora? No caso, seria A menos 3, menos 3 e o 3 lá, tipo, não, aqui seria de menos menos 3, 3 a menos 2, 0. menos 1. Ah, tá. Ele seria o intervalo ó, de menos 3 a 0
e depois o intervalo de 4 até 5. Porque é o, Tá, entendi. o período em que minha função está abaixo da equação aqui. Beleza? E a J, a taxa média de variação? Tá. A taxa média de variação, como é que ela é calculada, a taxa média de variação? A gente tem que lembrar isso aqui, ó. A taxa média de variação é ΔY sobre ΔX. Quem é ΔY? Y final menos Y inicial. Quem é ΔX? X final menos X inicial. Não é isso? Tá. Então, se a gente tem esses valores aí, o que que eu faço? Eu pego os valores que eu tenho no gráfico. Olha só, quais são os valores na J? Eu quero de menos 4 até menos 3, ou seja, qual é a taxa de variação aqui? Então, eu vou colocar esses pontos. Ó. Vamos colocar, meu ponto inicial é o primeiro de x, seria menos 4. Então, seria menos 4 de x e 4 de y. Meu ponto final é menos 3 de x e 0 de y. O que que eu faço com esses valores aqui? Vocês estão vendo minha tela direitinho? Sim. Então, o que que eu vou fazer com esses valores? Eu vou jogar tudo aqui, ó. Descobrir. Esse aqui não é o ponto inicial? Então, onde é esse aqui, ó? Esses não são os pontos x, esses não são y. Então, vou substituir aqui, ó. Quem é o y final? Y final é 0. Quem é o y inicial? Y inicial é 4. Então, menos 4. Quem é meu x final? Meu x final é menos 3. Quem é meu x inicial? Meu x inicial é menos 4. Então, coloco aqui. Tá, então vai ficar menos 4 sobre menos 4 mais menos 3 mais 4, isso dá 1, não é isso? Então, a taxa de variação aqui, ó, foi menos 4. Ou seja, meu A foi menos 4. Que eu posso falar que a taxa de variação é igual a A. Deu para entender? Entendi. É Davi, né? João Vitor. João Vitor. Tá. Beleza, gente? Deu para entender aí? Então, por hoje, nossa aula é só isso. Tá? A gente bateu o nosso horário aí. Bateu, não bateu? Bateu. Minha webcam travou. Não sei porquê, mas, enfim. Um beijo para vocês. Até a aula de amanhã. Façam exercícios, vamos tirar dúvida, tá bom? Para a gente ficar craque para essa prova. Beleza? Então, ó, beijão, bom almoço para todo mundo e até amanhã. Tchau, tchau.